Olá, está começando mais um podcast da Academia Digital Einstein. Me chamo Rodrigo Polo, faço graduação em Medicina na FICSAI e hoje pretendemos introduzir na prática o Código de Ética Médica. Esse documento estabelece direitos e deveres que são, na maioria das vezes, desconhecidos pelos médicos, o que propicia mais eventos adversos e até processos em saúde. Para abordar esse tema conosco, temos o prazer de receber o Dr. Mário Barros Filho, que é advogado e docente da Faculdade de Medicina do Einstein. Mário, muito obrigado pela sua presença e pelo interesse em debater esse tema conosco. Eu que agradeço o convite, fico feliz em ajudá-los a refletir e pensarmos a importância do assunto nos dias de hoje, né? Justamente pensando nessa reflexão, acredito que uma pergunta inicial é entender o que é a ética médica e qual que é a sua importância, nos dias de hoje. Rodrigo, veja, a ética médica, eu gosto de dizer, é um conjunto de princípios morais e diretrizes que orientam a conduta dos médicos no exercício da sua profissão. Eu diria que a ética médica é um conjunto de estudo dos direitos e deveres dos médicos. E o que isso significa? Significa que ela é fundamental para garantir a integridade, a dignidade, o bem-estar aos outros colegas, aos médicos, mas principalmente também nortear essa relação médico-paciente. E complementando, dizendo aí a sua pergunta nos dias de hoje, com os avanços tecnológicos, as complexidades sociais contemporâneas, eu vejo que a ética médica ela é ainda mais crucial para que a gente consiga navegar por questões como consentimento informado, privacidade de dados, dilemas diante de novos tratamentos, entre outros assuntos que têm sido questionados pela nossa sociedade. A ética médica, a minha visão, é uma coisa que permeia cada detalhe da atividade assistencial, mas que, como você mesmo disse, nos dias de hoje tem um impacto muito grande dado essas mudanças que exigem do profissional médico uma postura ética em relação aos seus pares e, sobretudo, em relação aos seus pacientes. Perfeito, isso mesmo. Emendando nesse raciocínio, eu gostaria de conhecer também como que é a história do Código de Ética Médica brasileiro, como que ele evoluiu ao longo do tempo. Olha, é bem interessante que o Código de Ética Médico brasileiro, assim como a grande maioria dos códigos de ética médica, ele tem as suas raízes naquela ideia do Código de Hipócrates. Talvez seja um dos documentos éticos mais antigos e mais mencionados aí ao tratar da medicina. Só que, em específico do Código de Ética Médica aplicado no Brasil, o primeiro dele, ele se concretizou em 1929. E ele não chamava um Código de Ética Médica, mas sim um Código de Moral Médica. E olha que interessante, ele era uma versão em português de um código que tinha sido aprovado no 6º Congresso Médico Latino-Americano, realizado em Havana, em 1922. Então, é uma tradução, tá certo? E aí o que a gente vê é que ele foi instituído e foi evoluindo ao longo dos anos. Esse é uma data marco que eu mencionei para vocês, efetivamente, mas ele passou por várias revisões, sendo a mais recente de 2018. O que é legal ver, e eu convido a olhar para uma linha do tempo da história de 90 anos da ética médica do Brasil, um pouco mais até, É interessante a gente perceber que ele é um código que reflete as mudanças sociais, tecnológicas, alterações legais vividas pela sociedade brasileira, adaptando-se sempre às necessidades contemporâneas da prática médica do nosso país. Um grande marco que a gente teve na história das normativas brasileiras foi a Constituição de 1988. E ele, o Código de Ética Médica, buscou acompanhar efetivamente essas alterações, essas transformações propriamente ditas. Essa descrição da história e a evolução do próprio Código de Ética Médica é interessante perceber como que é um documento interessado no que está acontecendo no presente, Por mais que ele tenha uma base hipocrática muito forte, ele ao mesmo tempo é maleável para cada necessidade do seu tempo. E justamente para entender como que o Código de Ética entra como um documento no nosso cenário, eu queria perguntar o seguinte, Dr. Mário, como que o Código de Ética Médica ele pode servir de fato como um documento nos diversos cenários, sobretudo de processos que envolvem a saúde? Veja, concordo, o Código de Ética Médica, ele é frequentemente utilizado como um documento normativo nos processos
especialmente administrativos, né, relacionados à gestão do cuidado da saúde perante conselho profissional, e aí a gente está falando do Conselho Federal de Medicina, e localmente, próximo a cada um dos médicos do Conselho Regional, mas eu vou além, ele também é frequentemente utilizado como documento em processos judiciais. Quando se discute direitos ou principalmente deveres, obrigações, em especial o tema da responsabilidade, a qual se dá nas relações médico-paciente. O que a gente vê é que o Código de Ética Médica ele serve como um padrão de conduta aceitável. Isso que é muito importante olharmos. É uma conduta na qual se espera ser espelhada, reproduzida pelos demais. E, como um documento, esse código pode ser usado tanto para defender quanto para questionar ações de profissionais médicos. Então, a gente pauta essa conduta para mostrar que essa é uma prática própria e condizente ao que sim, a sociedade entende como melhor prática médica, mas também a gente pode usar pelo outro lado para mostrar que isso não está sendo observado. Tá? É muito interessante que muitos temas, nós temos uma orientação no Código de Ética Médica que é diversa com uma orientação, eventualmente, numa legislação brasileira. Então, eticamente, algumas situações podem ser aceitas pelo nosso sistema, porém, juridicamente, ainda não são. Então, a gente tem alguns avanços éticos que ainda legais não são. Então, a gente tem que lembrar que existe uma hierarquia aí entre regras éticas e regras legais propriamente ditas. Pensando justamente nesse conhecimento de hierarquia entre documentos e o próprio médico saber dos seus direitos e deveres, qual que é a importância na prática para o profissional conhecer o código de ética e agir de acordo com as suas regras? Por que isso é importante? Eu entendo que conhecer e seguir o Código de Ética Médica é vital para qualquer médico. Não é só para o jovem médico, nem para o médico experiente. É para o profissional. Porque, como já mencionei para você, ter acesso a este documento, seja físico, seja digitalmente, é lembrar que existe um documento que orienta a prática clínica. Mas, como já falei também, protege o profissional contra possíveis ações legais. Eventualmente, numa situação onde o profissional médico é enfrentado, é colocado diante de um cenário na qual ele vê um desconforto, eu sempre faço recomendação. Dá uma olhada no Código de Ética Médica, olha o que você pode extrair ali como orientação e diga que na sua interpretação, na sua leitura, essa conduta está de acordo ou não está de acordo com o código. Por quê? Porque agir de acordo com o código, ao meu sentido, fortalece a relação de confiança entre o médico e o paciente, né? O que é fundamental para o sucesso terapêutico, que é fundamental para trazer o paciente mais próximo, mas também fortalece a relação de respeito e horizontalidade entre os próprios médicos. Muito relevante, considerando que no Código de Ética Médica a gente também trata de temas como publicidade, honorários, entre outros. É interessante a sua apelação para, quando há dúvida, olha o Código de Ética Médica. Eu acho que isso foi um insight muito inteligente, porque muitos problemas jurídicos surgem quando o profissional age de acordo com um documento, muitas vezes desconhecendo o que ele pode ofertar a favor da relação dele e do caso em questão, né? E aí é justamente nesse sentido que eu gostaria de entender que tipo de problema jurídico, sobretudo, pode surgir quando o profissional médico age em desacordo com o Código de Ética Médica. Veja, eu entendo que quando o médico age em desacordo com o Código de Ética Médica, via de regra, ele pode enfrentar processos diferentes. Eu falo que são esferas diversas de responsabilidade. Ele pode enfrentar um processo ético profissional, na qual ele responde e ele vai apurar a conduta dele perante o Conselho Regional. Ele pode responder um processo de responsabilidade civil, na qual aí ele responde perante a Justiça, e no qual muitas vezes o autor dessa demanda, que em algumas situações são pacientes, eles buscam uma indenização, uma reparação e, eventualmente, também ele pode vir a responder pelo mesmo fato um processo criminal, se aquela conduta tiver algum indício de ser criminalmente punível. O que aí a gente não está falando em indenização, mas a gente está falando em restrição de direitos. E ainda, eu não deixo de mencionar a existência de processos administrativos e institucionais. O descumprimento das normas éticas também podem levar a uma responsabilização
diante de um espaço de emprego, um espaço de trabalho, levando a um processo administrativo disciplinar. Dentro desse universo, a gente tem uma série de situações que podem aparecer. E aí, que tipo de consequência isso pode ter? Se vocês abrirem o Código de Ética Médica, logo no preâmbulo, no finalzinho deles, antes de falar nos princípios, nós temos ali o inciso 6 em romano, que fala que é um código composto por 26 princípios, 11 normas diciológicas, que seriam direitos, 117 normas deontológicas, que são deveres, e 4 disposições gerais. E se for transgredido essas normas deontológicas, quer dizer, esses deveres, esses infratores estão sujeitos a penas disciplinares previstas, não no Código de Ética Médica, mas em lei. É uma lei antiga no Brasil, a Lei 3.268 de 54, que prevê consequências que podem variar de advertências e multas até a perda do direito de exercer a medicina. Então, a gente vai lá gradualmente da advertência confidencial, passando pela censura confidencial, censura pública, suspensão do exercício profissional por 30 dias e aí a cassação do exercício profissional ad referendo pelo Conselho Federal, que é uma pena bastante severa, né, Rodrigo? É bem importante você, Dr. Mário, enquanto descreve os diferentes problemas jurídicos, acho que isso fortalece ainda mais a importância de você orientar a conduta médica de acordo com o código, né? Você conseguir, por meio do documento, extrair as informações que permitam você ter uma conduta que não seja só eticamente correta, mas que tenha justamente a visão da autonomia e da responsabilidade muito forte. Entrando justamente nesse tipo de benefício o Código de Ética pode trazer para o profissional, eu queria saber como que o ato médico ele é beneficiado quando feito de acordo com o código. Olha, orientar a prática médica de acordo com o Código de Ética Médica, eu diria para você, assegura que o profissional está agindo dentro dos padrões éticos e, digo a lei, e também legais, que são aceitáveis pela sociedade brasileira. E o que na prática, né, isso significa? Isso significa minimiza risco de mal-entendidos, né, minimiza risco de processos disciplinares e, consequentemente, também de processos judiciais e minimiza danos à reputação do médico. Vou além. Eu acho que, além disso, contribui para uma prática médica mais humana e centrada no paciente, né? Orientar o ato médico de acordo com o código é prezar e privilegiar uma boa relação médico-paciente. E espero que o Código de Ética Médica ele se torne mais cotidiano, né, como uma ferramenta do melhor cuidado, como uma ferramenta de uma prática, como já falei, mais humana e centrada no paciente. Talvez essa seja a grande missão do Código de Ética Médica, é trazer essa humanidade e essa sinceridade na relação entre o médico e o seu paciente. Dr. Mário, gostaria de agradecer por ter esclarecido esse tema conosco. Gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Olha, a grande mensagem é: tenha o Código de Ética Médica a tiracolo, né? Espero que essas respostas, né, ajudem a você buscar novamente este documento e compreender que esse documento representa você e você participa da criação dele. Periodicamente ele é revisado, ele é rediscutido entre pares, mas entre a sociedade, e acho que é um papel do médico como cidadão conhecer, aplicar e divulgar o Código de Ética Médica. Muito obrigado, professor Mário, por ter a explanação rica e ao mesmo tempo super reflexiva sobre esse conteúdo. Gostaria de agradecer por ter feito esse podcast conosco e terminamos aqui mais um podcast da Academia Digital Einstein. Para descobrir mais conteúdos gratuitos como esse, basta acessar o site academiadigital.einstein.br. Obrigado e até o próximo episódio.